É importante que a mulher entenda que sim, existem mulheres capazes, existem mulheres que são muito mais preparadas do que a gente enxerga aí nesses cargos ocupados. Mas a gente tem que ter esse exemplo, a gente tem que entender que é possível sim chegar e que nós temos condição sim de ocupar esse espaço, né, que pode, deve e tem que ser nosso. Então existe dentro da questão da equidade é diferente de igualdade, porque quando a gente fala de equidade, e é o que o feminismo defende, é você atingir esse equilíbrio, o equilíbrio entre o feminino e o masculino. A gente sempre quer uma sociedade, né, que tenha esse equilíbrio, essa equidade. E aí, tudo bom? Bruno Pinheiro aqui. Hoje eu tô com 3 convidadas especiais e a gente vai falar um pouquinho sobre liderança feminina, sobre as mulheres empreendendo, as mulheres no poder. Primeiramente vou apresentar elas. Elisa Tawil, ela é criadora do podcast Viés Feminino e também a primeira mulher brasileira em São Paulo que foi formada pela San Diego University, no curso de liderança avançada para mulheres, idealizado por Nilima Bhatt e Raj Sisodia, baseado no livro Liderança Shakti, o equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios. E o que é a liderança Shakti? Liderança Shakti é uma ótima pergunta, porque Shakti é uma palavra que a gente fala, o que é Shakti? Né? Liderança eu estou até mais acostumada. Mas Shakti é essa energia, a energia que faz a gente pulsar, viver, que as coisas acontecem. Né? Então a Nilima ela trouxe essa experiência do Shakti para a liderança, porque sem energia, sem o nosso querer, a gente realmente não sai do lugar, né? E elas vão falar bastante sobre esse conceito. Mas basicamente a liderança Shakti ela é apoiada em 5 pilares, né? A presença, essa energia, que é a questão do Shakti, integridade, flexibilidade e congruência. E com esses 5 elementos é que você constrói a sua liderança e exerce a liderança no seu dia a dia, porque o líder que você é a pessoa que você é. Exatamente. E estou com a Fernanda Moura e Tassiana Mello. Elas escreveram o livro do jeito delas e elas têm um projeto bem legal que é The Girls on the Road, onde elas percorreram quantos países? 24. 24 países para entender um pouquinho como as mulheres têm empreendido pelo mundo. E a gente estava conversando ali que nem se você pega 10, 15 anos atrás, as mulheres elas eram... A mulher tinha que ficar em casa. Era esse dessa forma que a gente via o que os homens criavam ali as mulheres. Era a mulher ficar em casa, não tem que trabalhar, menina brinca de boneca, menino brinca de carrinho. Como vocês veem essa mudança primeiro aqui no Brasil? Bom, a gente vê uma mudança positiva, né? A gente Muito. vê hoje que o Brasil, junto com outros 4 países, é o país onde mulheres mais empreendem, tanto quanto ou mais que os homens, quando a gente fala em números de negócios. Então a gente tem visto que as mulheres cada vez mais têm buscado essa liderança, esse protagonismo, entrado na área de empreendedorismo em áreas que antigamente eram dominadas por homens, e a gente vê cada vez mais que essa vontade de começar e do desafio, né, Tassi? Eu acho que são mulheres se apropriando de fato do seu protagonismo, que lhes é de direito, né? Eu acho que a Elisa falou dessa questão do masculino e do feminino, que todos nós temos, e eu acho que cada vez mais as mulheres têm tomado consciência disso. É importante que homens também tomem, mas foi legal ver durante esses 15 meses que a gente teve na estrada como é que essas mulheres têm usado esse poder, esse protagonismo para criar negócios, para liderar pessoas, liderar empresas e construir o sucesso nos seus próprios termos, né? A gente estava conversando antes, não tem uma única forma de você empreender, não existe somente um modelo de sucesso ou somente uma definição de sucesso, é aquilo que faz sentido para você. E como você impacta a si próprio e os outros ao seu redor. E é isso que a gente viu de mais de 300 mulheres que a gente entrevistou nos 24 países. E como que essas mulheres têm exercido a liderança desses países e aqui no Brasil? Qual a grande diferença que você vê? Veja bem, eu não sei se é uma diferença enorme, quer dizer, eu acho que tem alguns pontos em comum dessas mulheres. Primeiro, o que a gente acabou de comentar, é a questão do, de fato, ter consciência desse protagonismo e dizer assim, eu quero fazer isso e eu vou fazer isso. E começar, né, Fê? E por exemplo, a questão social, né? Quando a gente, principalmente quando a gente estava entrevistando em países asiáticos, a gente estava na Coreia entrevistando uma empreendedora e que ela fala que a mãe dela era a principal pessoa que esperava que o negócio dela não fosse adiante. Porque tem toda a cabeça de eu espero que minha filha case com um bom partido. E ela diz, ela fala, eu não posso esperar que a sociedade mude, eu tenho que ser essa mudança na sociedade. E ela abriu a empresa dela, ela já tem um negócio na área de tecnologia, ela tem liderado, ela tem visto que ela tem que fazer por ela. E isso a gente viu não só na Coreia, a gente viu em Cuba, quando a gente estava comentando com você, em Cuba é um país onde ainda hoje tem uma série de restrições. Você, para ter um restaurante, até para ter o menu do dia, é difícil porque você não sabe o que vai ter no dia seguinte.
E elas são muito fortes em dizer, eu posso passar minha vida chorando e pensando no que eu não tenho, mas o que eu vou fazer realmente é o que eu tenho para hoje, o que eu posso fazer e como que eu vou evoluir com as ferramentas que eu tenho hoje, os recursos que estão à minha disposição. E hoje a gente vê poucas mulheres nos palcos, poucas mulheres no poder, poucas mulheres liderando grandes empresas. O que vocês têm a dizer sobre isso? O importante que a gente traz, né, na nossa discussão, nos nossos canais e todos os nossos movimentos é mostrar que você consegue atingir esses espaços, como? Trazendo exemplos. É importante que a mulher entenda que sim, existem mulheres capazes, existem mulheres que são muito mais preparadas do que a gente enxerga aí nesses cargos ocupados. Mas a gente tem que ter esse exemplo, a gente tem que entender que é possível sim chegar e que nós temos condição sim de ocupar esse espaço, né, que pode, deve e tem que ser nosso. Então existe dentro da questão da equidade, equidade é diferente de igualdade, porque quando a gente fala de equidade, e é o que o feminismo defende, é você atingir esse equilíbrio. O equilíbrio entre o feminino e o masculino, a gente sempre quer uma sociedade, né, que tenha esse equilíbrio, essa equidade. E quando a gente tem o nosso trabalho voltado para a equidade, a gente quer mostrar pelos exemplos, pela capacitação, que é fundamental, a gente tem que capacitar essa mulher, dando instrumentos, dando ferramentas, mostrando como conseguir chegar até lá, como percorrer esse caminho. Existem obstáculos, sem dúvida, é difícil, muito, mas a gente consegue. A gente consegue, a gente tem toda a capacidade de chegar até lá. Qual que é a porcentagem de masculino e feminino no Brasil, vocês sabem? Em termos de empreendedorismo? Não, Brasil. São 211 milhões de pessoas, 52% da população é Quantos feminina. por cento? 52% e 51,7%. Por cento da população brasileira é de mulheres, 18% dos cargos de CEO hoje no Brasil são ocupados por mulheres. Então existe um Já espaço... cresceu bem, né? Mas existe um espaço muito grande para as mulheres ocuparem e a gente vê muita coisa sendo feita, existem muitos movimentos, né? O meu próprio podcast que você citou, o VS Meninos, eu falo bastante sobre isso, mas o caminho ainda é longo. As cotas são um instrumento que a gente tem hoje para diminuir esse espaço de tempo. A gente vai atingir uma equidade se a gente deixar em modo, né, default mais de 200 anos para a gente conseguir atingir essa deficiência de ocupação de espaço. Então a gente precisa estabelecer hoje instrumentos e elementos para conseguir trazer essa equidade num menor espaço de tempo. E 41% dos lares no Brasil hoje são liderados por mulheres. 41%. Sabe por quê? Quando a gente fala de equidade, de igualdade, a gente tem que falar e continuar falando sobre isso porque é o correto, né? Sobre qualquer ponto de vista. Mas tem um elemento que é a força econômica que a mulher tem em qualquer economia que não pode ser absolutamente menosprezado, né, Fê? O que a gente viu em vários países? O que a gente vê em vários países é que, muito quando a gente vai pelo discurso social, vamos fazer isso porque é justo, isso não, sem dúvida nenhuma é justo, mas não é por isso. Quando você vê, por exemplo, exclusivamente, você vê o Japão, uma população que está envelhecendo, não tem como eles acharem que 50% da população vai ficar em casa cuidando dos filhos. E a gente também, no nosso trabalho, nos exemplos que a gente traz, a gente não é que a gente prega o empreendedorismo. O que a gente acha é que a mulher tem que ter a opção. Você tem que ter, eu vou estudar ou não, eu vou ser mãe ou não, eu vou ser empreendedora ou não. Mas eu acho que hoje, quando a gente fala em protagonismo, em liderança, na consciência da mulher, é muito mais que ela esteja preparada e tenha as decisões de acordo com o que ela acha e não com o que a sociedade espera.